Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um Vlog do Aventureiro. Faz tempo que eu não faço Vlog do Aventureiro. Os últimos vídeos que eu fiz, pelo menos os últimos 3 vídeos que eu fiz, foram todos... o que foi, cara? Foi Epic Plays, além das live streams. E nesse Vlog do Aventureiro eu queria voltar ao passado para falar de um assunto que, na verdade, foi o assunto que meio que começou o nosso canal. Foi o assunto que a gente queria ter trago para vocês e na hora a gente acabou mudando um pouco o tema das coisas, mas no final das contas ficou como a gente queria. Queria falar de vocês a respeito de RPG. Então, pessoal, é o seguinte, RPG, a gente já fez os nossos primeiros vídeos foi falando de RPG, porque a nossa intenção era fazer um canal que falasse de RPG, mas a gente viu que a gente tinha muito mais capacidade para ficar gastando o tempo da gente falando só de RPG. E aí a gente decidiu abranger um pouco mais os nossos assuntos, mas a gente começou com esse assunto. E o que eu queria falar de RPG com vocês hoje? Bom, nos vídeos passados da gente, a gente falou de RPG, tentou fazer uma forma bem humorada, tentou mostrar para vocês o básico do RPG. Mas eu tô falando com vocês hoje a respeito de RPG sobre o que o RPG tem que pode trazer de benefícios para você, né? Essa é uma pergunta que muita gente já me fez, eu já dei palestra sobre RPG em evento e eu me lembro bem que quando eu dei essa palestra foi para pais e filhos, estavam vários pais com seus filhos e as idades variavam de 6 anos até uns 13, 14 anos. Alguns pais já jogavam, outros queriam entender como era aquilo e eu lembro que naquela palestra um pai me perguntou eu lembro bem disso, se o RPG podia ajudar o filho dele em relação ao desenvolvimento do seu raciocínio lógico, se poderia ajudá-lo na questão da leitura. E isso, para quem joga RPG, é uma coisa muito óbvia, mas para quem não joga é uma coisa que o pessoal ainda tem dúvidas, né, a respeito. E bom, sim, né, primeiramente o RPG ele ajuda muito em relação à evolução do raciocínio lógico do cara, porque muita gente pensa que é só o tabuleiro com as miniaturas e jogando dado e calculando o resultado, mas não é. O RPG, o seu raciocínio lógico ele é mudado, o seu raciocínio lógico ele é frequentemente modificado a partir do momento em que você começa, né, a criar o seu personagem. Você ali começa a ver detalhes, nuances, certas coisas e muitas das vezes você se espelha o seu personagem, você faz um personagem à sua imagem e semelhança, às vezes você faz de um jeito que você queria ser e tudo isso acaba modificando muito o senso crítico, a coisa da pessoa, da criança, lá como era o caso. E o RPG sim ajuda muito na formação do caráter também da pessoa. E a segunda pergunta que ele havia me feito, eu me lembro bem disso, foi se ele poderia ajudar no hábito da leitura, porque ele dizia que o filho dele eu acho que tinha uns 12 anos, ou 10 ou 12 anos, ele dizia, não, o meu filho, ele gosta muito de ler, mas ele tem muita dificuldade para ler, né? E eu disse, olha, pode ajudar sim, depende muito do que ele gosta de ler, né? E eu acabei descobrindo, não por acidente, mas porque eu realmente perguntei, que o garoto lá em questão era muito fã de Star Wars, né? E isso já facilita, porque existe, por exemplo, RPG de Star Wars. Acho que o garoto tinha uns 12 a 13 anos. E a primeira coisa que você tem que fazer em relação à leitura é ler aquilo que você gosta, né? E o RPG ajuda, sim, nisso. Para você criar um personagem, você tem que ler bastante. Não é simplesmente pegar o livro do jogador, ver as regras de criação, ver as raças, ver as classes, anotar no papelzinho, jogar na ficha e tacar o dado lá. Não. Criar um personagem no RPG, ele vai muito além do que simplesmente preencher uma ficha. Quando você cria um personagem no RPG, você está ali colocando a sua criatividade à prova. E a criatividade do ser humano, ela se fortalece com a leitura. Porque o que é a criatividade, na minha opinião? Criatividade nada mais é do que o resultado, certo, de conhecimentos que você adquire ao longo da vida e que você utiliza esses conhecimentos de formas até inusitadas ou de formas que podem te ajudar. Você faz do seu jeito uma determinada coisa usando o conhecimento que você tem. E o RPG é isso, é pura criatividade. Vamos falar aqui de D&D, por exemplo. D&D você tem lá orcs, tem humanos, você tem elfos, você tem pés ligeiros, você tem várias e várias raças. E você pode pegar
por exemplo, um pé ligeiro e fazer um bárbaro, por que não? Você pode pegar um orc e fazer um bardo, meio orc no caso, por que não? Essa regra só não aplica ao humano, porque o humano faz tudo, é terrível. Mas, assim, tudo vai da criatividade da pessoa. Então, eu queria voltar nesse vlog do Aventureiro a falar de RPG, porque foi o nosso tema principal do canal. E eu me lembrei muito bem dessa questão e eu estava... a maioria dos vídeos que eu venho feito geralmente são baseados em coisas que acontecem comigo no dia a dia. Por exemplo, o vídeo que eu fiz das revistas de videogame, eu peguei a inspiração através de uma conversa que tive com alguns amigos a respeito dos tempos antigos, onde a gente colecionava a revista e pegava dicas através delas. E eu lembrei que eu tinha essas edições da Warp Zone, fiz o vídeo. E no caso do RPG foi a mesma coisa. Eu estava conversando dessa vez pela internet com um amigo e ele perguntou se eu ainda jogava RPG. E eu disse assim, sim, eu jogo RPG. E já me fizeram também essa pergunta na live stream lá no Twitch, se eu jogava RPG. E eu falei que sim. E eu disse, cara, sim, eu ainda jogo. Porém, né, não com aquela frequência de antes. Antigamente a gente jogava 2 vezes por semana. Pois é, a galera se reunia 2 vezes por semana para jogar RPG. Isso cessou um pouco e hoje a gente joga 1 vez por mês, mas pelo menos a gente joga. Sempre. Eu queria mandar um abraço até pro pessoal da minha mesa, que é o Salomão e o Telêmaco, lá do canal Detonandos, que eu já participei com ele lá do canal. Mandar um forte abraço. A gente tem uma mesa mensal para manter sempre tudo funcionando. O RPG é uma coisa muito legal. E ele perguntou como estava a mesa, eu fui explicando para ele. Pô, cara, lembra, né, daquele tempo que a gente jogava sem parar? Pois é, cara, eu lembro, mas os tempos mudam, né? E a gente, para manter a arte do RPG viva, a gente decidiu se encontrar 1 vez por mês. Então, assim, esse canal eu tô querendo trazer esse assunto do RPG de volta, certo? E eu tô preparando alguns assuntos para falar de RPG. Por isso que isso aqui é um vlog, porque no vlog a gente não tem nada preparado assim, sabe? Não tem nada roteirizado. Simplesmente a gente vem na cabeça, a gente vai falando. E vocês podem ver que eu acabo passando por cima das coisas do nada, mas enfim. E esse vlog é para explicar isso, né? Eu vou querer trazer a partir de agora no vlog do Aventureiro alguns casos do RPG, algumas dicas de RPG, falar um pouco de literatura RPGística, porque na minha opinião isso existe sim, a literatura RPGística. Tudo aquilo que foi criado por Gary Gygax, o criador, o pai do RPG, junto com o Enders, é literatura RPGística. Vampiro a Máscara é literatura RPGística, Star Wars, Game of Thrones, que tem o RPG de Game of Thrones, enfim, tudo é literatura RPGística e eu também quero trazer isso aqui para vocês, beleza? Uma pergunta que ele me fez foi qual o sistema eu estou jogando hoje, e o sistema que eu estou jogando atualmente desde que lançou a D&D 5ª edição. Para mim, na minha humilde opinião, desculpa a galera que é dinossauro no RPG, mas é o melhor RPG do mundo. E no caso da 5ª edição, essa foi a melhor versão que fizeram de Dungeons and Dragons, né? Então não tenho muito assim o que falar, eu sou muito suspeito para tecer elogios a ela. Então é isso, pessoal. Esse vlog foi mais para falar a respeito disso, para falar sobre RPG de um jeito geral, falar para você que muita gente me pergunta como jogar RPG, vou fazer uns vídeos falando a respeito disso. E se vale a pena jogar RPG, cara, vale muito a pena. Desenvolve o seu intelecto, desenvolve o seu raciocínio lógico, desenvolve o seu pensamento crítico, que é muito importante nos dias de hoje. Desenvolve a sua criatividade, que é outra coisa que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Então, sim, eu aconselho sim a jogar RPG. Eu jogo RPG com muito orgulho até hoje. E desejo a todos os RPGistas, a todos os amigos do Paragonautas que são RPGistas ou que querem aprender a jogar RPGista, ou jogar RPGista, de onde é que eu tirei essa porra? Mas jogar RPG, a todos os amigos que pretendem jogar RPG, boa sorte e conte com a gente que eu vou voltar a trazer esses assuntos aqui para vocês. Eu vou tentar fazer um resumo breve das coisas, criar determinadas situações assim para trazer para vocês que aconteceram comigo, né, para que vocês tomem como exemplo e possam começar também. Então é isso aí, pessoal, aquele velho pedido, não esqueça de deixar o like se gostou do vlog, não esqueça de curtir o canal, de seguir o canal, de se inscrever, ativar as notificações e também nos seguir em nossas redes sociais, cujos links estão aparecendo aí para vocês, viu? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, Paragonautas. Valeu!